De coração para coração, de volta aqui com você hoje. Já fazia dias que eu estava com muita vontade de compartilhar o meu coração com o seu. Os dias vão passando e hoje eu não poderia deixar de compartilhar algo tão relevante, que é a respeito de redimir o tempo. O que significa isso, Silvia? Redimir o tempo? O que você quer dizer? Redimir significa você aproveitar ao máximo, você resgatar ao máximo o que você pode do tempo que você tem nas suas mãos. Hoje eu não tenho um convidado aqui comigo, estou solo, eu e você e o Senhor, porque onde há 2 ou 3 reunidos, ali está a presença do Senhor. E nós, sem o Senhor, é uma coisa vazia. Eu poderia estar aqui conversando com você, falando de coisas e não, fazer sentido, mas não ter um efeito que só a presença do Senhor pode fazer. E eu sei que sem o Senhor eu não estaria aqui. E por isso que eu quero dizer a respeito dessa questão que nós estamos vivendo no momento, redimir o tempo, aproveitar o tempo que nós temos para viver nessa terra. Por quê? Porque quando você era criança, quando eu era criança, a gente tinha aquela pergunta que todo mundo faz, os professores fazem pra gente: o que você quer ser quando você crescer? Não tem essa pergunta? Quase todo mundo faz essa pergunta para uma criança. Vê uma criança: qual o seu nome? Quantos anos você tem? O que você gostaria de ser quando você crescer? Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem uma ideia. E às vezes a gente cresce e você não consegue ser aquilo que você queria ser quando você era lá criança, quando eu cresci. De repente a vida deu tantas viradas, tantas voltas e você está vamos dizer, um beco sem saída. E você olha para trás e você tem tantos regrets, né, em inglês, tantos arrependimentos, tantas coisas que você fez que você não gostaria de ter feito, ou tantas coisas que aconteceu com a sua vida involuntariamente, que não foi sua escolha, mas coisas ruins aconteceram com você e você se sente lesado, né? Como se fosse roubado. E realmente você tem razão. Quando nós somos, como vamos dizer, se você passou por um trauma, de um abuso, de alguma coisa, você foi roubado, sim. Agora, nós estamos num momento em que nós temos que fazer escolhas, decisões, porque se daqui 10 anos, se nós ainda tivermos 10 anos para viver aqui na Terra, você olhar para trás e falar, você ainda está com os mesmos arrependimentos, com as mesmas coisas que você hoje está, porque você veio até aqui e de repente deixou a vida te levar. Porque a gente tem muitas fases da nossa vida que nós entramos no barco e deixamos as ondas levar onde, né, a maré levar, a gente está indo. E eu acho, sabe, que nós estamos agora num momento crucial da nossa vida. Deus nos fez por um propósito. Ele não nos colocou aqui nessa terra só para mais um ali nos 7, 8 bilhões que tem ali na terra hoje. Você é só mais um. Não, você não é só mais um. Você é o único igual a você que pode viver a plenitude e pode fazer a diferença. Mas eu fazer a diferença? Eu não tenho muitas habilidades. É isso aí que eu quero dizer. O que você é, o que você tem até hoje é suficiente para você fazer a diferença quando você tem a ajuda do Espírito Santo. Então, nessa conversa que nós estamos tendo hoje, eu queria que você refletisse comigo. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo do meu tempo? Até quando eu vou lamentar pelos mesmos problemas que há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás eu já estava remoendo? Às vezes você não perdoou e você ainda tem raiva daquela pessoa, você ainda tem angústias, que a hora que você lembra de alguns fatos, você se sente até mesmo adoecido. Vamos nos sarar, não na nossa própria força. A gente não consegue
nos mudar por nós mesmos, sabe? Você pode pegar ajuda, você faz terapia, você toma remédio, você faz isso, faz aquilo, mas a gente em si, na nossa própria força, nós somos super limitados. Você faz um propósito hoje, de repente amanhã você já quebra aquele propósito. No início do ano, todos nós temos aquelas resoluções, né? 2020, gente, quantas resoluções nós tínhamos, que 2020 era um ano muito esperado por todos nós, para quem viveu a virada do milênio, né? No ano de 2000, para aqueles que já estavam vivos, ele ficava, gente, 2020, era assim, 20 anos de muita revolução, de muitas coisas, e de repente 2020 chegou, e o que aconteceu? O mundo parou, de repente uma surpresa invade toda a Terra, e todos são afetados de uma forma ou de outra, e ainda vamos sofrer consequências desses acontecimentos. E aí, até que ponto nós temos deixado outros controlar a nossa vida, ou o passado, segurar o nosso potencial, porque a gente não sente que ainda está capaz de fazer algo. Eu ainda não me sinto ainda que eu ainda estou preparado, não estou curado o suficiente. Eu me lembro quando eu me casei, o meu esposo, ele, não sei se ele leu essa frase ou ele ouviu, e ele sempre reforçava isso para mim, porque eu vivia colocando desculpas, que eu ainda não estava preparada para dar uma palestra, que eu não estava preparada para isso ou para aquilo, porque eu ainda não me sentia ainda totalmente qualificada ou curada, vamos dizer, tantas desculpas que a gente faz para a gente não realizar algo que é possível sim, você pode. Tem um livro de uma amiga minha, que o nome do livro é Sim, Você Pode, doutora Janete Schultz, doutora Janete Schultz. Sim, você pode. Porque a gente sempre, às vezes, tem uma forma assim de sabotar o nosso potencial, pensando que ainda não é o tempo, que ainda não é a hora. E há vários versículos na Bíblia que falam: a hora já chegou e a hora é agora. Aí tem outros que falam, tem uma passagem lá de Jesus também, que ele fala assim que muitos falam que é daqui 4 meses que vai vir a época da colheita, mas eu te digo que é agora. Então nós estamos vivendo um momento que a hora é agora. Nós não temos 1 milênio de anos aí para frente para viver, estarmos vivos, para a gente ir resolvendo isso dentro de 1000 anos. Nós temos uma contagem regressiva. Não estou aqui para te deixar triste, para te deixar ansioso e pensar: ai meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Não é essa questão, assim, de ficar em pânico, de ficar triste. É uma questão de reflexão. Tudo na vida da gente, se a gente não parar um momento para a gente refletir, a tendência é entrar na roda. Você acorda, você toma café, você faz aquilo que você já está acostumado a fazer no dia, chega cansado no final do dia, está estressado, assiste uma televisão e dorme. E aí vai o ciclo novamente. E até que ponto você quer ir assim, só assim, desse jeito? Tudo depende de como você, nós temos uma responsabilidade pessoal. Sim, se você é um jovem que está me ouvindo, que ainda está debaixo da autoridade dos seus pais, claro, seus pais te orientam, eles vão te dar assim, direções na sua vida, mas vai chegar um momento que todos nós individualmente somos responsáveis pelo nosso tempo, que é o tema de hoje que a gente está falando, cada minuto somos nós que somos responsáveis. Sim, temos obrigações a cumprir, sim, às vezes estamos fazendo uma coisa que a gente nem gostaria de fazer porque é uma obrigação, é uma responsabilidade. Mas isso não deixa de você lá dentro estar resolvido. Porque o que é mais triste é quando a gente entra numa roda, como eu disse, você fica ali fazendo a mesma coisa, mas como fuga, para você não enfrentar o que está lá dentro de você que precisa ser resolvido. É muito mais fácil deixar aquilo que eu disse, as ondas levar, deixar o vento levar, empurrar com a barriga. A gente tem uma expressão aqui em Goiás que a gente fala: vai empurrando com a barriga, vai levando. Um dia, tem pessoas que até espiritualizam, né? Um dia a vontade de Deus. Um dia Deus, coloca Deus. Claro que Deus é o que diz sim e o que diz amém, é o que diz não, e que a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Tem todas essas partes. Mas Ele não tira de você
a responsabilidade que Ele te deu de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu essa parte dentro de nós que está dentro da nossa alma, que é a nossa vontade, que a gente pode decidir sim. Tá todo mundo dormindo, mas você pode levantar mais cedo e você pode fazer as suas orações, o seu tempo de meditação, de orar, de buscar. Mas não tenho tempo porque a minha vida é muito corrida. Mesmo ali no meio da correria, você pode ter a decisão de parar tudo que está atormentando a sua mente, você acalmar e voltar lá para o seu coração. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, essa reflexão de hoje é para que eu e você aproveitemos o dia que se chama hoje e a gente decida criar uma rotina que você começa ela bem, termina ela bem, porque você está no controle, no sentido assim, de que você está fazendo o que você quer fazer. Mas sabe aquela passividade que às vezes vem e segura a gente por tantos anos? Pois é, você pode quebrar essa passividade, sabe? Um dia dá certo, o outro dia não dá. Tem pessoas que estão sempre recomeçando. Eu sei que às vezes era bom ter uma sequência, mas se você não consegue ter essa sequência, recomeça. Não fica parado, não retrocede. Você entendeu? E eu estava dizendo a respeito do casamento que o meu esposo falava para mim assim: Silvia, é curando que você é curado. É ajudando que você é ajudado. Você entendeu? Isso realmente é muito... Eu acho que até essas frases, não sei se é da Joyce Meyer, é de alguém que prega aí, mas faz muito sentido, porque se a gente for esperar o dia que eu estou totalmente curada, totalmente perfeita em todas as áreas, para eu fazer algo que vai ajudar alguém, ou que curar alguém, ou fazer um chamado que Deus tem para minha vida, nós vamos passar por essa vida aqui na Terra e vamos perder a oportunidade que a gente tinha. Sabe por quê? Porque é um processo de transformação, sabe? Às vezes você pode falar, mas você já tem um dom aí de falar alguma coisa. Não é questão de... Eu não estou aqui falando que você teria que estar falando para alguém. Eu quero assim que, de coração para coração, hoje, nessa reflexão, eu e você vamos parar, vamos tirar momentos do nosso dia antes de dormir, um momento calmo, e você vai pegar caneta e papel e começar a escrever: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu chamado? Quanto tempo eu tenho para viver? Nós estamos vivendo em dias que, com pandemia, coisas que acontecem, que de repente tá aqui, daqui 15 dias você escuta, a pessoa já se foi, já morreu. Não estou falando aqui que você vai morrer ou que eu vou morrer, nós não sabemos, todos nós vamos morrer eventualmente, não sabemos o dia ou nem a hora, mas o que eu quero te dizer nessa reflexão é que voltemos para a fonte onde nós podemos receber ajuda do alto para nos ajudar a transformar o que só nós podemos fazer, que é o controle da nossa hora, do nosso tempo, de administrar a rotina do nosso dia, sabe? É você não depender do seu marido. Mas eu queria que meu marido fosse desse jeito. Um dia, a palavra de Deus é bem clara, fala que cada um de nós vamos comparecer diante de Deus para prestar conta de si mesmo. Não é do marido, não é dos filhos, não é... Claro que temos uma responsabilidade de estar passando aquilo que é bom para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas hoje eu queria falar dessa individualidade que nós temos, com a responsabilidade que nós temos do nosso tempo. E eu convido a você, que nesse dia você seja encorajado a ter esperança de que você pode ter esse controle, sabe, de resolver a sua vida, de fazer as pazes com você mesmo, de deixar o seu passado resolvido debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz, ele é suficiente para resolver qualquer tipo de problema do nosso passado, de pecados, coisas grosseiras, coisas que a gente pisou na bola mesmo, porque se não fosse assim não teria uma esperança nem para mim, nem para você, nem para ninguém, mas o sangue de Jesus é suficiente. Então vamos tomar posse, vamos acreditar nessas verdades que são genuínas e aceitá-las, que o sangue do Cordeiro é para você, é para mim, e que este sangue nos dá a chance de recomeçar
com consciência limpa e de que o que já aconteceu lá atrás está debaixo do sangue do Cordeiro, está debaixo do perdão e que agora nós vamos redimir esse tempo que nos chama, que nos tem pela frente. Se é hoje o único dia que eu tenho para viver, eu vou viver ele em paz, com Deus, comigo mesmo, com aqueles que estão ao meu redor, e assim nós vamos viver um dia de cada vez, e à medida que vamos vivendo um dia de cada vez em paz, em comunhão, em perdão, nós vamos ter uma jornada trilhada rumo a uma eternidade que nos garante a felicidade eterna, a vida eterna. Fica na paz. Deus te abençoe. E aí, eu estou aqui com vocês com uma surpresa, porque eu havia dito no início do programa que eu estava solo hoje, mas eu tive o privilégio de ter a visita do meu esposo e eu quero que ele compartilhe um pouquinho também dentro desse assunto que a gente falou hoje sobre redimir o tempo, de realmente aproveitar o máximo que a gente tem das oportunidades que a gente tem naquele dia para a gente viver o nosso melhor e tentar. Eu convivo com ele há muitos anos, 20 anos de jornada, e ele tem uma constância muito que realmente inspiradora mesmo, que é de ter um segmento, uma sequência e determinação, né? Você é uma pessoa muito determinada. Então compartilha com a gente aqui algo que venha ajudar a todos nós a termos esperança para melhorar um pouquinho da nossa rotina e quando dizemos que vamos acordar, vamos levantar e mudar o mundo. Ok. Então, só alguns pensamentos que talvez vai te ajudar dentro desse assunto. Eu acho a primeira coisa é que é muito importante para saber conhecer seu chamado, quem você é em Cristo, ou qual propósito Ele te criou. E propósito, chamado, é uma coisa muito interessante, porque você não escolhe isso. Não é como uma carreira que você decide um dia, vou comparar essas carreiras e vou decidir fazer isso. Não. Propósito é uma coisa celestial. Deus criou você para esse propósito. Então você descobre qual propósito você foi criado. E quando você acha e descobre esse chamado, e você começa a andar nessa direção, você vai descobrir uma força celestial para ajudar você. Uma alegria em tudo que você faz. Uma paz quando você faz essas coisas, ok? Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas estão fazendo coisa errada nas suas vidas, talvez a vontade dos pais, amigos, ou por causa de dinheiro, em vez de propósito. Então, por favor, faça seu propósito e você vai sentir um novo nível de unção fluindo através de você. E na verdade a unção é bem semelhante, porque o propósito e a unção, eles vão mão em mão. Em outras palavras, você não decide qual tipo de unção você quer ter, ok? Você descobre isso. Você não pode, por exemplo, só pensar, eu quero essa dom espiritual. Não. Você descobre qual tipo de dom, qual tipo de unção que você tem e você começa a fluir nisso. Normalmente você vai saber essas coisas porque outras pessoas que estão fazendo, andando um caminho, vai inspirar você muito. E você identificar com essa pessoa. Esse é um dos sinais de como você pode saber seu chamado e sua unção. Então essa é a primeira coisa. E se você tem essas coisas, então você vai ter uma animação bem maior. Então essa é muito importante porque às vezes você fica na sua cama ou deitado pensando e você não levanta de manhã com esse senso divino na sua vida. Porque você sabe que o ser humano não foi criado só para comer e deitar e descansar, etc. Não, ele foi criado com um propósito divino. Então é bom para você ter essa noção, esse pensamento todos os dias de manhã, porque você vai levantar com esse propósito maior. Okay? Talvez você está só cuidando da sua casa, arrumando as coisas, cozinhando para os seus filhos, etc. Quando você olha nessa perspectiva, você pensa, não, o que estou fazendo com minha vida? Uma coisa tão simples. Mas se você tem uma perspectiva divina, que na verdade você está criando
homens de Deus que vai escrever a história de Deus aqui na Terra, que vai estar formando uma nova geração de vencedores. Agora você vai fazer com muito mais animação. Espero que vocês estão entendendo meu português. Outra coisa que eu percebi na vida de Jesus, que ele completou a obra que o pai dele tinha dado para ele. Lá na cruz de Calvário, ele falou, está consumado. Quando você termina um trabalho, você tem uma grande sensação de satisfação. Okay? Você sabe que você fez tudo que foi necessário. E a palavra de Deus fala que depois disso ele está sentado agora na mão direita de Deus. Quando você termina o trabalho, você senta, você descansa. Jesus está descansando porque a obra está feita, completada. Okay? E Paulo, o apóstolo, ele fala mais ou menos a mesma coisa, que ele estava correndo uma carreira, uma corrida, ele quer terminar bem essa. Então ele tinha uma noção que eu preciso completar tudo que eu tenho que fazer. E quando você termina, você vai ter essa sensação de paz. Então, Deus colocou esse desejo dentro do seu coração para completar alguma coisa. E além disso, também Jesus falou que se você quer ser grande, torne-se o servo de pessoas. E em outras palavras, ele não estava falando, ele estava mostrando que dentro do coração de todos os homens tem um desejo para grandeza. Mas não em termos de eu quero ser seu senhor, eu quero dominar você. Não. Ele está falando que o caminho de grandeza nos olhos de Deus é através de serviço. Mas o que é essa grandeza então? Tendo uma influência na sua vida. Fazendo uma coisa maior do que sua própria vida. Servindo outras pessoas. Influenciando esse mundo para o reino de Deus. Então, quando você tem uma noção dessas coisas, sempre você vai achar uma animação, que eu acho que você está tocando nesse assunto, para cumprir as coisas que você tem que fazer. Exatamente. Mas eu quero terminar, são meus pensamentos, para vocês que talvez tem essa situação. E isso acontece para todo mundo. Tem dias que eu acordo e eu quero fazer, eu já começo correndo. Mas tem outros dias que não tem tanta animação. Então, o que eu faço nesses momentos? Talvez você se sente como isso. Eu aprendi um princípio para confessar minhas fraquezas. E quando eu confesso as minhas fraquezas, uma troca acontece. Que Deus, Ele me dá a força dele. E essa é a chave para tudo. Que literalmente, se você está nessa situação, e às vezes é problemático, porque você sabe que é necessário fazer. Você precisa fazer, é uma responsabilidade, mas você não tem a vontade de fazer. Então, o que você faz? É simples, Deus deu um caminho para você, uma escape. O que é? Fala com Deus. Fala, Senhor, eu sei que eu preciso, mas não quero. Eu sei que é necessário, mas estou sentindo muito fraco, sem vontade. E quando você faz isso, e depois fala, por favor, me ajuda, me enche com seu espírito. Isso mostra um coração tão dependente de Deus. E esse é o princípio aqui. Confessar suas fraquezas e Ele dá sua força. Então, sempre, não importa o que você está enfrentando agora, se você está até em cama agora, pensando, eu não sei como eu vou enfrentar meu dia, eu tenho a chave para você. Fala com Deus. Essa oração. Você literalmente, você abre sua boca e você fala, Senhor, por favor, me dá sua força, porque minha força não presta agora. E na verdade, nada que nós fazemos, a nossa própria força, presta para Deus. É por causa disso, as pessoas que falam com Deus, ou oram, elas mostram que são dependentes da força dele, a justiça dele. Elas são as pessoas que são usadas. Deus não usa as fortes, Ele usa os fracos. Então, às vezes, pessoas olham pessoas que são muito produtivas, e eles acham, não, é porque ele é inteligente, porque ele tem muita energia, porque ele foi feito desse jeito. Não. Pessoas que fazem coisas grandes para Deus, na verdade, eles não fazem na sua própria força. Eles fazem na dependência na força dele. Eles são pessoas que sempre estão convidando Deus para ajudar. Essa é a oração. Sempre, oh Deus, não posso. Por favor, me ajuda. Me dá sabedoria. Me dá força. Me dá luz e inspiração. E essas são as pessoas que o Espírito Santo agora, Ele pega, porque eles são fracos em si mesmos. Eles são humildes. Deus resiste os soberbos,
mas Ele dá graça, dá força e dá favor para os humildes. Então, onde você está agora, acho muito importante, confesse suas fraquezas, ok? Ele vai dar a força dele para você. Depende nele. E você vai ver que Ele é fiel para literalmente invadir sua vida e mudar sua história. Ai, que bom. Recebemos isso sim. E que essa reflexão e esse adicionamento venha para o seu coração como uma fonte de esperança. Que você realmente hoje termine o seu dia ou comece o seu dia, seja qual o momento que você está assistindo, e fala, é para mim. Eu tenho ainda essa chance. E se você nunca orou, é a sua chance hoje de falar, sabe? Clama, fala, Deus me ajuda, me mostra a verdade, me mostra o teu caminho, me ilumina, faz um milagre na minha vida. Seja o que sair da sua boca, clama, porque Ele escuta até mesmo o gemido do seu coração, as suas lágrimas estão aí diante do Senhor. Então, força, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e esse é o dia que Deus fez. Nós vamos nos alegrar, vamos estar felizes nesse dia, porque maior é Deus que está em nós e é por nós. Seja abençoado. Aleluia.